Aleluia. Que haja nos seus lábios sempre louvor e adoração ao Senhor. Que haja nos seus lábios louvor e adoração ao Senhor. Ele é tudo, Ele é a sua fonte. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, aquele que deu a sua vida por nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, aleluia. Obrigado, queridos, melhor grupo de louvor que existe. Podem sentar, amados, aleluia, aleluia. Então, bom dia, milionários. De novo eu tenho que dizer, por favor, só os milionários. Bom dia, milionários. Sim, agora sim, beleza. Só para, antes de começar, para avisar vocês que a ministração de hoje está sendo transmitida para todo mundo. Amém. Mas para que o YouTube possa nos colocar nas trends, né, bem para valer, por favor, entra agora, curta, compartilha. Mas pastor, pode ser depois? Não, faz agora para você não esquecer. Tá certo? Curta, compartilha, manda para aquele seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, seu irmão. Quem não veio hoje, amém? Manda para que eles possam ouvir e receber essa mensagem como é verdade, é a palavra de Deus. É muito importante, amados, que nós estejamos sempre levantando o nome do Senhor em todas as áreas, inclusive nas nossas redes sociais. É bom, é maravilhoso estar levantando isso, estar levantando essa palavra, para que mais pessoas sejam libertas, mais pessoas sejam alcançadas pela palavra que liberta e faz prosperar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Então, se você já fez isso, então deixa seu celular de lado. Se você quiser deixar passando aí o vídeo, também fica como se estivesse assistindo, tá de boa. Agora, por favor, só coloca no silencioso. Amém? Só coloca no silencioso. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, eu vou, antes de falar o tema da mensagem, eu vou trazer uma história lá do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles eram liderados por Josué, e enquanto eles estavam sendo liderados por Josué, eles conquistaram muitas cidades obedecendo a ordem do Senhor, porque muitas vezes nós pensamos, trazendo para nossas vidas hoje, a gente acha que muitas vezes o anjo vai descer do céu e vai fazer tudo por nós. Não é bem assim não. Deus sempre trabalha em parceria conosco. Deus nunca trabalha sozinho. Vou dizer de novo, Deus nunca trabalha sozinho. Então, para que houvesse a terra prometida chegasse para o povo de Israel, eles precisavam entrar, tomar posse, derrotar o que tivesse por lá, conquistar o que tivesse por lá e se estabelecer na terra. Entretanto, durante todos os dias de Josué, o povo de Deus, eles serviram ao Senhor. Eles fizeram a coisa direitinho, né? Servindo sempre ao Senhor. Durante todo o tempo de Josué, acontece que Josué faleceu. E aí, quando Josué faleceu, entrou um período na história de Israel, que foi um dos piores períodos que existiu. Teve outros também. Era o seguinte, o povo, eles não tinham rei, eles não tinham, só tinha um sacerdote lá, mas eles não tinham rei. Então, existe uma expressão bíblica que diz, cada um fazia o que bem lhe parecia. Em outras palavras, traduzindo para o nosso português tupiniquim, cada um fazia do jeito que quisesse, qualquer coisa, seja o que for. E isso é muito perigoso. Quando uma pessoa não tem um norte, não tem alguém para mostrar, ele simplesmente passa a fazer coisas que não devem ser feitas. E era exatamente o que aconteceu. Então o povo pecava, transgredia, cometia iniquidade. E aí acontece o quê? Quando se peca, se dá
direito para Satanás agir. Então o que acontecia? Viam os inimigos, porque a terra não tinha sido totalmente conquistada ainda, naquele tempo. Viam os inimigos, os derrotavam e os subjugavam e os roubavam. E o povo ia ficando cada vez mais pobre. Com impostos, com multas, com um monte de coisa pesado mesmo. Taxas pesadas mesmo. Eles se tornavam servos, quase escravos do país invasor. Aí o que acontece? Eles se arrependiam dos seus pecados, pediam perdão e tudo, tal, se consertava com Deus. Aí Deus levantava um libertador, e esse libertador, juntamente com eles, derrotava o inimigo e normalizava tudo. Enquanto vivia esse libertador, ele julgava, ele era um juiz daquele povo. Então, enquanto vivia esse libertador, eles estavam de boa, obedecendo a Deus tal. Bastava esse libertador morrer, aí começava tudo de novo. O pessoal pecava, transgredia, falhava, vinham outros inimigos, os derrotavam e os escravizavam novamente e os tornavam cada vez mais pobres. E aí eles se arrependiam, e aí Deus levantava o libertador e a coisa começava tudo de novo como um loop, o tempo todo. Até que chegou o tempo de Samuel. Samuel, ele era um profeta, ele era juiz e sacerdote, ocupava as 3 posições no povo de Israel. Enquanto Samuel estava vivo e julgou o povo de Israel, eles seguiram bem. Acontece que Samuel envelheceu e ele colocou seus 2 filhos, Joel e Abinias, o nome do outro, acho que é Abinias. Colocou eles para, digamos assim, fazer uma espécie de sucessão, sabe? Eles auxiliavam e julgavam o povo. Acontece que esses 2 filhos do Samuel, eles eram corruptos, muito corruptos. Samuel tinha sido criado por Eli, que era um sacerdote, e os filhos de Eli também eram corruptos, só que eles faziam coisas que as pessoas viam na hora, estavam sendo feitas. Os filhos de Samuel, eles eram corruptos, eles aceitavam propinas, subornos, essas coisas todas. E só se via o que estava acontecendo depois. Era essa a diferença. E aí o povo de Israel chamou os anciãos de Israel, a diretoria lá do país lá, chamou o Samuel e disse: olha, Samuel, você já está velho e teus filhos dispensam comentários. Então a gente quer um rei. Preste atenção agora. A gente quer um rei. Havia uma promessa muito antiga, acho que ainda em Êxodo, acerca de um rei em Israel. Contudo, não era tempo. Enquanto Samuel estava lá, o governo de Israel era teocrático. Ou seja, Deus é que era o rei. Deus é que era a fonte, Ele é que era o rei. A partir do momento que eles pediram um rei, eles estavam desconsiderando quem? Deus. E os motivos? Primeiro, aquilo que estavam vendo. O pessoal, os filhos de Samuel. Eles viam, Samuel já é velho, daqui a alguns anos vai falecer, né? E aí a gente vai ficar como? Para não começar o loop lá atrás, vamos colocar um rei para resolver a questão. O detalhe é porque era Deus, o mesmo Deus é quem levantava libertadores, é quem levantava pessoas, era Deus. Ao pedir um rei, eles estavam substituindo quem? Deus. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Então, o que acontece? A Bíblia fala lá em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 4, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, ACF. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Ramá era uma cidade que ficava distante de Jerusalém, vários quilômetros, e era a casa onde Samuel vivia. E disseram: eis que já estás velho, teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Agora, veja o porquê. Olha só, como o tem todas as outras nações. Que nações? Que não serviam a Deus. Prestem atenção nesse detalhe. Eu estou estabelecendo só
um parâmetro aqui para vocês verem. Eles queriam um rei por dois motivos. Um, realmente os filhos de Samuel não era flor que se cheire. Mas só que tinha um outro detalhe. Eles queriam um rei porque os outros tinham. Que outros? As outras nações que não serviam a Deus. Nenhuma nação tinha Deus como Senhor. Nenhuma. Só eles. Está todo mundo entendendo? Porém, versículo 6. Esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram-nos, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo que te dizem. Deus nunca obriga você a nada. Deus não enfia goela abaixo de você a sua vontade. Você faz se você quiser. A decisão é sempre sua. Vou dizer de novo, a decisão na sua vida é sempre sua. Mas Ele é o meu Senhor. Senhor, no grego, Kyrios, significa literalmente aquele que manda e é obedecido. Ou seja, se Ele não é obedecido, Ele não é o teu Senhor, por mais que você fale que seja. Aí Ele diz, olha, eles não têm rejeitado a ti, antes a mim eles têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Era uma desonra. Era uma desonra, era uma falta de consideração àquele que tinha aberto o mar para eles passarem. Aliás, eles só estavam vivos por causa de Deus, diga-se de passagem. Aquele que tinha sustentado eles no deserto, aquele que tinha concedido vitórias espetaculares, grandes, milagrosas, quando eles entraram na terra de Canaã. Aí eles desconsideraram a Deus, simplesmente porque as outras nações têm. Ou seja, mesmo depois que Deus, então eles estabeleceram reis, mas mesmo depois estabelecido rei, Deus, o governo de Deus sobre Israel, através de reis, ficou, digamos assim, limitado. Porque se um rei fosse fiel ao Senhor, beleza. Mas se o rei não fosse fiel ao Senhor, é só olhar a história que acontecia. Eles trocaram a sua fonte. E muitas vezes nós fazemos a mesmíssima coisa em nossa vida. Quando nós trocamos a nossa fonte. Tema da mensagem: faça de Deus a sua fonte. Faça de Deus a sua fonte. Em nosso país, para não dizer, vou dizer em todo o mundo, as pessoas sempre colocam coisas, pessoas e trabalho sempre como a sua fonte. Quem não já ouviu uma expressão semelhante a, vamos lá, fulano perdeu o emprego, e agora? Fui demitido, e agora? Diminuíram o meu salário, e agora? Quem já ouviu essas expressões desse tipo? O que é que a gente faz? O que é que vai acontecer? Tomaram o carro de cicrano, e agora? O médico disse, não tem mais jeito, e agora? Fulano me decepcionou, e agora? Ah, mas minha mãe jamais vai me decepcionar. Decepciona. Ah, mas a mãe de verdade, não existe mãe de mentira, mãe é mãe ou não. Qualquer mãe pode decepcionar seus filhos. Eu poderia dizer, vai decepcionar. Agora, algumas vezes a gente considera, outras não, mas vai. Pai, marido, esposa, decepcionam. Pastor, esse é o primeiro da lista. É o primeiro. Sabe, decepciona. Por quê? Porque as pessoas estão sendo aperfeiçoadas, principalmente se já nasceu de novo.
Se já nasceu de novo, elas estão sendo aperfeiçoadas. Então, pode as coisas piorarem algumas vezes? Uai, claro, sem dúvida. O único que não te decepciona é Deus. Mas por incrível que pareça, muitas vezes nós o substituímos. Como? Quando muitas vezes ficamos preocupados por aquilo que deveria estar acontecendo, não está acontecendo. E aí a gente pensa, e agora? Aí começa a olhar para quem? Para os outros. Olha, fulano fez tal curso na faculdade, está ganhando dinheiro agora, tu viu? Pense na grana. Rapaz, pastor Fran, né, ele é empresário, tem a banca dele lá de mamão. Vou vender mamão também. Sabe? Ou seja, é simplesmente baseado no outro, igualzinho ao povo de Israel fez com o rei. Porque as outras nações têm. Porque fulano fez. Porque cicrano fez. Mas, irmãos, vamos tirar isso, essa expressãozinha da nossa boca. Porque fulano fez, eu vou ter que fazer também e vai dar certo comigo. Nem sempre. Tem uma coisa que dá certo, vou te dizer. Porque fulano alcançou no Senhor, então eu também posso. Aí sim. Porque Jesus pôde, eu também posso. Jesus pôde expulsar demônios, então eu também posso. Jesus pôde curar enfermos, eu também posso. Não, peraí, pastor, quem cura é Jesus. Mas foi ele que disse, quando entrai numa aldeia ou numa cidade, curai os enfermos que nela tiver. Está falando de tu. Vocês entenderam até aqui? Aí o que acontece? Quando você não coloca Deus como a sua única fonte, você se tornará escravo daquele que você colocou como sua fonte. Servo daquele que, rapaz, se não fosse fulano, ai meu Deus. Se não fosse cicrano, ai meu Deus. Rapaz, se não fosse o Senhor. Vocês já pensaram que se não fosse fulano, poderia ser outro fulano? Se não fosse cicrano, poderia ser outro cicrano. Por quê? Porque o único aí que não é substituível é Deus. Deus nunca deve ser substituído em todas as áreas da vida. Pastor, é mais fácil dizer do que acreditar nisso, né, pastor? Alguém pode dizer isso? De fato, é fácil dizer. Mas quando você coloca no seu coração de crer, de falar, de declarar e de viver assim, o que é que vai acontecer? A sua vida vai seguir o quê? O que você pensou? Os seus pensamentos. Quando você coloca isso como alvo, como ponto principal na sua vida. Quem é a sua fonte? A Bíblia manda trabalhar, mas não manda colocar emprego como fonte. Estão entendendo? A Bíblia manda amar os nossos irmãos, mas não diz que a gente deve simplesmente colocar os nossos irmãos como a nossa fonte. Meu Deus do céu, se for Mateus que impor as mãos sobre mim, eu levanto dessa cadeira de roda. Mas se for outra pessoa, ainda não, tem que ser Mateus. Você está colocando a fonte. Você está colocando alguém como fonte, você não está colocando Deus. A palavra não é sua fonte se você tiver esse tipo de pensamento. Quem é a sua fonte? O Senhor me disse que essa mensagem seria um divisor de águas para várias pessoas aqui. Quando você muda, quem é a sua fonte? Você não fica dependendo do salário que você ganha, do dinheiro que você ganha. Por quê? Porque você sabe que foi abençoado. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28 que as bênçãos de Deus correm atrás do povo da aliança. Só que isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento, através de Jesus, as bênçãos já nos alcançaram e hoje nós já somos abençoados. Então a bênção do Senhor produz o quê? Olha para lá, ó, riqueza. E não provoca sofrimento algum. Está aí, ó. Então, por isso que eu posso dizer, eu sou rico. Tem alguns que já também, né? Por isso que eu digo, se alguém perguntar a você, teu pastor é rico? Rapaz, ele é muito rico. Ele é muito rico. Aí o outro diz, também pastor em uma igreja de rico. Não, ele não é rico por causa disso, não é rico porque Deus o fez rico.
Todo mundo que serve ao Senhor e torna dele a sua fonte, ele não se preocupa, ele não fica desamparado. Vamos lá. Eu quero, na versão NVT, Salmos capítulo 16, versículo 2, na versão NVT. Por favor. Aleluia, glória a Deus. 16, 2 de Salmos. É importante saber isso. Davi, foi Davi? Foi. Falou isso aí, olha só. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Olha aí alguém que faz de Deus a sua fonte. Tudo que eu tenho de bom vem de ti. Isso nos leva lá para Tiago, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Deus não está hoje de um jeito e amanhã de outro. Não, Ele está nos dando boa dádiva o tempo todo. Nada contra, meu irmão, você pedir dinheiro emprestado. Nada contra, não é pecado, não. Não é. Eu já pedi dinheiro emprestado, já perdi às vezes. Já perdi quantas vezes já pedi dinheiro emprestado. Não há problema, mas o que Deus quer é que você chegue num nível onde você nunca precise pedir dinheiro emprestado. Pelo contrário, tu empresta. Ou melhor, oferta. Para colher sorrindo. Oferta, olha, oferta, deixa que eu oferto. Você precisa colocar na sua mente, rapaz, eu colocar um alvo. Eu tenho um carro zero, glória a Deus, amém. Uma casa própria, glória a Deus, amém. Mas para eu colocar um alvo, sabe o que é? Eu vou trocar os 3 ar-condicionados da igreja. Vou colocar aqueles outros ar-condicionados Sprinter, os que, como é que é o nome da... Tem um nome, cadê o abençoado, teu marido, hein? Inverter, isso, valeu. É o inverter, né? Vou colocar. Mas tu tem quanto? Sabe quanto custa um desse daquele? Não faço a menor ideia. É bem caro não, valorizado. Ele é bem valorizado, mas quer saber? Eu vou plantar, eu vou crer, vou colher, vou trazer e vou colocar. Por quê? Porque Deus é que é minha fonte. Não é o que eu ganho. Não é o que eu ganho, é o que eu creio. Está todo mundo entendendo aqui, gente? Vamos lá. Abre, por favor, em 1 Crônicas, agora a versão ACF. 1 Crônicas, capítulo 29. Olha só o que esse homem já estava bem velhinho mesmo. Ele faleceu pouco tempo depois que ele falou isso aqui. Ele tinha reinado sobre Israel, 1 Crônicas 29, 12. Ele tinha reinado sobre Israel durante 40 anos. 40 anos. E ele já estava velhinho, era o rei Davi. E ele trouxe, olha só, o que é que ele pensou? Ele disse, o meu filho vai construir o templo. E a gente precisa de ofertas. Então, antes de falecer, ele já pensando no templo, ele já começou a oferecer a oferta. Tirou do seu tesouro particular, da sua conta bancária, digamos assim, a sua própria conta bancária. Os generais, tudo velhinho, que tinham servido com ele, também ofertaram. E no dia que entregaram essas ofertas de forma voluntária, no versículo 10, 29 e 10 de 1 Crônicas, diz, por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Oh, como é lindo começar uma oração com salmo. Ele começou a oração com uma adoração. Continuou. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Eu estou mostrando, irmãos, o que uma pessoa fala quando está na posição de que Deus é a sua fonte. É assim que fala. Olha isso.
riquezas e glórias vêm de ti, estão diante de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e o poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é meu povo? Eu amo isso. Quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Ele estava simplesmente enaltecendo o fato de poder ofertar. Ele estava se sentindo privilegiado, honrado em poder ofertar. Rapaz, por quê? Tudo vem de ti, e tu que é teu, te damos. Quem é a sua fonte? Quem você tem considerado sua fonte? Sabe, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por situações adversas, todo mundo aqui. A questão não é se passar, vai passar sim, todo mundo passa. Agora, quem você reconhece como sua fonte? Antes, durante e depois da provação, quem você considera? Quem você coloca como o seu principal? Se não fosse eu, rapaz, para com isso. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Aprenda, meu irmão, a abrir os seus lábios, não só para pedir. Pedir não é pecado não, Jesus incentiva você a pedir, você pode pedir, você deve pedir inclusive. Mas, meu irmão, as suas orações de petição têm que ser desse tamanho. E a de louvor, de agradecimento, em salmos, cânticos, júbilo, enorme. Enorme. Veja só uma coisa no versículo 16, do mesmo capítulo de 1 Crônicas, 29, 16. Senhor Deus, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Toda. O que é que você tem de bom que não veio do Senhor? Me fala. Você tem alguma coisa de bom que não vem do Senhor, alguma coisa maravilhosa que não vem do Senhor? Deus, Ele não só nos dá aquilo que é bom, Ele nos dá em abundância. Em abundância. Por que em abundância? Porque Ele quer abençoar outras pessoas através de você. Ele quer abençoar outras pessoas através de você. Ele quer alcançar outras pessoas através de você. Nós temos e vai começar o nosso GCs. Esse mês? Começa esse mês. Esse mês começa os nossos GCs. O que é que você tem no seu lar que não foi Deus que te deu de bom? O que é que você pode fazer? Abra o seu lar, abra a sua casa, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra que libertou você e que fez você prosperar. Abra. Procura socorro, ela vai lá, olha lá direitinho, inspeciona, está tudo ok. Você procura, abre, para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. E comece a falar, o meu lar é um lar de salvação. O meu lar é um lar de cura. Aqui nessa casa, pessoas virão e serão alcançadas pela palavra, vão prosperar, vão enriquecer, serão curadas e o melhor de tudo, serão salvas. Aqui, começa agora. Se apenas a arca do Senhor, estando na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca. Agora imagina o teu lar sendo um lar onde, através da sua casa, pessoas são alcançadas. Eu quero chegar a 50 GCs. Por enquanto, socorro, é só por enquanto, só para a gente começar. Eu quero chegar no nível de 50 GCs. Não. 52 GCs.
Foi o que está no meu coração. 52 GCs. E quando alcançar os 52, aí a gente dobra a meta. Amém? Mas eu quero alcançar aqui, nessa igreja. Por quê? Porque é através do nosso lar que Deus alcança vidas. Pastor, mas aí é meio complicado para mim, tal. Conversa com a Socorro, mostra para ela. Socorro, o caso é assim, então tem como. Aí se ela disser, aí complica. Existem casos que não dá mesmo para fazer. Então o que é que você faz? Tá, e onde é que é o GC mais próximo da minha casa? Porque eu vou lá ajeitar, vou lá ajudar, vou fazer, vou contribuir, vou realizar. É isso que nós precisamos e vamos fazer isso. Porque é isso que eu tenho chamado a existência. Quantos creem comigo nisso? 52 GCs. 50, na Ceilândia, 52 GCs na Ceilândia. Deus me chamou, foi para a Ceilândia. Então vai ser 52, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem agora Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. É um versículo bem conhecido. Observe o que Deus te dá. Eu estou mostrando o que Deus te dá. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires. Adquirir o que, gente? Riquezas. Deus nos diga, Deus me deu força, capacidade, habilidade, inteligência para adquirir riquezas. Agora, a palavra-chave aí é Deus deu. A palavra-chave não é força nem a riqueza. A principal palavra aí é que Deus é quem dá. Deixa eu te falar uma coisa, a temporada de bênçãos inéditas em nossa igreja não terminou em 2025 não. Continua, é algo frequente. Diga, eu tenho, da parte de Deus, abundância contínua e sobrenatural. Lá de novo, eu tenho, da parte de Deus, abundância contínua e sobrenatural. Está se manifestando. A partir do momento que você fala, está se manifestando. Eu estou dizendo de novo. A partir do momento que você fala, está se manifestando. Existem coisas que estarão acontecendo nesse mês de fevereiro. Bênçãos inéditas irão se manifestar. A abundância irá se manifestar prontamente pelo Senhor. Sobrenaturalmente. Uhul! Ei, tu vai receber uns telefonemas. Pessoas vão entrar em contato com você esta semana. Ei, pessoas vão entrar em contato com você essa semana. Mas uma palavra vem do Senhor. Antes de dizer o sim, olhe para dentro de você. Antes de dizer sim ou não, olhe para dentro de você. Mas que vão ligar, vão. Com certeza. Amém, queridos? Então, 1 Samuel, capítulo 6, 1 Timóteo agora. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha o contrário, né? O contrário, né? A bênção do Senhor produz a riqueza e não provoca sofrimento. O amor ao dinheiro traz dor, traz trabalho. Sabe, eu vi muitas pessoas ministrarem sobre isso, e eu já ministrei sobre isso, vários pastores ministraram sobre isso. Eu já vi vários ministros também no YouTube, pessoas ministrando especificamente sobre esse detalhe, inclusive esclarecendo que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si, ele nem é bom nem é mau. É dinheiro. Um objeto, uma coisa. Quem faz dele bom ou mal, é quem usa. Dependendo para o que você usa. O propósito. Mas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você coloca o amor a Deus, considerando-o como fonte em todas as áreas, você vai amar o dinheiro? Não.
Quando você coloca o amor a Deus acima de tudo, considerando como fonte, você jamais vai amar o dinheiro, meu irmão. Por quê? Porque o lugar do amor já está ocupado, Deus. O trono do seu coração já está ocupado, Deus. Como é que dinheiro vai entrar ali? Então esse versículo não é para tu. Eu vou dizer de novo, porque teve gente agora que olhou para mim como se estivesse vendo um ET. Não. Por quê? Porque você um dia escolheu amar a Deus. E enquanto você está amando a Deus, que é justamente o que você é, considerando Deus como a sua fonte, você não vai amar o dinheiro. Então, para que chover numa olhada? A gente já sabe disso. O amor ao dinheiro jamais será a raiz de grandes males em nossa vida, porque um dia nós escolhemos amar a Deus. Tá, então esse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, não se aplica a você. Não tome para você aquilo que não é para você. Qual é o versículo que você toma para você? Agora sim o versículo que eu quero ler. Versículo 17, do mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo. Manda aos ricos desse mundo mas pastor, mas eu não sou do mundo, mas tu está no mundo. Então, os ricos desse mundo, em outras palavras, está dizendo assim, os ricos como o mundo vê. O mundo vê assim, rico é quem tem dinheiro. Então, manda aos ricos desse mundo, está falando de você. Aponta para a pessoa que está do seu lado e diz assim, está falando de você, agora começou a falar de tu. Diz assim, agora começou a falar de tu. Isso. Olha assim, olha para a pessoa que está do seu lado, preste atenção, que agora é contigo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Abundantemente nos dá. Ele é a nossa fonte. Vou dizer de novo, Ele é a nossa fonte. Teu trabalho é apenas uma torneirinha que você colocou lá. Diga-se de passagem, foi nem Deus, foi você. Você estudou, você trabalhou, você está fazendo, então colocou, mas é apenas uma coisa. Eu quero hoje incentivar você a abrir outras torneiras na sua vida. Funciona assim. Tem lá uma caixa d'água enorme, bem grande, né? Onde não falta água, não falta, está lá. Aí vem da caixa d'água através do cano e aí a torneirinha a gente abre aqui. Se você abrir uma torneira, você só tem o valor daquela torneira, só desfruta daquela torneira. Se você tiver 2 torneiras, você tem 2. Mas se você tiver 20, não falta lá em cima. Venham, façam a inscrição do Prosperamente. Fica a dica, faz a inscrição. Isso aqui que eu estou falando já é um aperitivozinho, de umas coisas que a gente vai falar, um spoilerzinho. Mas bem pequenininho, não vou ficar dando spoiler também para você vir. Pastor, vai ser transmitido? Não, não vai ser transmitido, vai ser gravado, mas não vai ser transmitido. Eu quero que todo mundo venha para aproveitar. Prosperamente será o nosso maior evento que já tivemos na Verbo Ceilândia desde a sua fundação. E quanto paga, pastor? Ele é gratuito, querido. A entrada é franca, é 0,800. Agora, se você quiser cooperar e abençoar, procure a nossa amada Lorena, que ela está os braços bem abertos para receber. Amém? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque, irmãos, ela é gratuita para todo mundo, mas ela tem custo. Não se faz desse porte, desse tamanho aí, não se faz sem custo. Quanto maior o evento, maiores são os custos. Então, procura a Lorena e você vai estar abençoando vidas com seu dinheiro. Você vai estar abençoando pessoas com seu dinheiro. Amém? Pastor, mas eu não tenho, pastor.
ou melhor, disse assim, tem outras prioridades, né, que fala, né? Tem outras, sem problema, querido, venha a si mesmo. Amém? E ore para, aí você vai ter. Nas próximas a gente terá. Então, voltando, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus pode usar pessoas para te abençoar, sim. Aliás, Ele vai usar. Todos os dias eu me coloco disponível. Senhor, a quem Tu quer que eu abençoe através de mim? Só é dizer. Todo dia. Porque eu fui abençoado para abençoar. E eu aprendi, Kelly, que quando a gente se coloca na posição de abençoador, a gente ganha muito mais. A gente recebe muito mais sendo abençoador. Amém? Então, Deus nos dá, através de pessoas. Onde tem que estar o erro? Em colocar a pessoa como a sua fonte. Ensine seus filhos. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Ensine os seus filhos. Alguns já têm netos, né? Tem gente que está já sendo avó. Já tem gente com neto aqui. Pois bem, ensina seus netos também a nunca colocar você como fonte. Você não é fonte. Uma coisa é você ajudar seus filhos. Você compra uma casa para o seu filho, um carro para o seu filho, 0 quilômetros, seu filho vai amar. Certo? Agora, daí a ficar dando o combustível, se você ainda usa combustão, né? Daí a você ficar também, agora eu vou ter que instalar a parte elétrica da casa dele. Vai tu e coloca. Vocês entenderam isso, gente? É você, olha, está aqui, agora te sustentar, jamais. Uma coisa é ajudar, e a outra é sustentar. Por quê? Porque quem te sustenta, diga seu filho, é Deus, meu filho. Foi o meio que sustentou seu pai, sustentou seu avô, sustentou até toda a sua descendência. É Deus que sustenta. Aí quando for amanhã, ele vai ensinar os filhos dele do mesmo jeito que aprendeu de você. Amém? Porque aí você cria nele uma dependência de Deus. Deus não tem filhos carentes. O que existe são filhos de Deus que se colocam carentes. Não, nenhum filho de Deus é carente. Nenhum. Agora, tem filhos que se colocam como carentes. Carentes de afetividade. Carentes de abraço. Carentes, aí começa, aí a lista é grande. Ai, meu Deus do céu. Olha... O Lucas passou por mim e nem deu a paz. O bicho é um atleta mesmo, passou reto. Ele nem me viu. Ai, perdi meu dia. Pelo amor de Deus, cresce. Cresce. Vá atrás dele então. Chega lá, corra. Né? Vai lá, meu irmão, ele vai lá, vai te dar um abraço sem problema. E se ele não der, você ficar todo distante? Tu não precisa disso para viver. Você não precisa disso para viver. O pastor coloca um monte de gente como exemplo e a mim nunca cita meu nome. Eu só estou repetindo. É sério. Cresce, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, meu irmão, recebe essa palavra em amor. Cresce! Pelo amor de Deus. São pessoas que não colocam Deus como a sua fonte. Escuta, são pessoas que não colocam Deus como a sua fonte. Sim, eu sei que toda igreja tem bebês. Eu sei, pessoas que nasceram de novo há pouco tempo, não têm o conhecimento que a gente tem, nem nada. Mas pelo amor de Deus, uns barbados já têm 6 meses de rema, dá licença. 6 meses de rema não é mais novo convertido nem aqui nem na China, meu irmão. Já é maduro. 6 meses é maduro. Já se colocou, já pode ajudar outros. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, eu estou encerrando. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Estou encerrando. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça e a paz de Deus não vem pela oração, não vem pelo jejum, não vem por quantas vezes tu vem na igreja, não vem por quantas vezes você lê a Bíblia, vem pelo conhecimento que você vai adquirindo de Deus e de Jesus. No versículo 3 diz o seguinte: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Nos deu tudo. Quando chegaram os meus 2 carros, algumas pessoas disseram: eita, pastor, Deus te deu a bênção agora. Eu disse: não foi agora. Foi quando o Senhor creu. Não, ali foi quando eu recebi. Mas quando Ele deu, lá na cruz do Calvário, quando Ele se fez pobre para que fôssemos ricos, foi lá. Eu apenas recebi. O que acontece muitas vezes é que nós procuramos, digamos assim, nós deixamos a graça de Deus para o lado e a gente procura tentar, como direi, merecer? Sei lá, fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda, Ele quer a sua cooperação. Por quê? Para cumprir a própria palavra dEle. Quando Ele foi criar o mundo, Ele disse que era nós que deveríamos dominar sobre essa terra. Então quem manda aqui embaixo tem que ser um espírito, possui uma alma e habitar no corpo humano. Deus é espírito, possui alma, mas o corpo que Ele tem é o teu. Então, é assim que funcionam as coisas. O quanto você tem considerado Deus como a sua fonte? Vou encerrar com isso. A partir de hoje, comece, querido, a falar. Falar. O que é que eu vou falar? Deus é a minha fonte. Ele me dá contínua e abundância em todas as áreas. Ele me dá de forma contínua abundância em todas as áreas, rápida e sobrenaturalmente. Todos os dias. E não confesse isso só 10 vezes por dia não, tá? Para quê? Mas por que eu tenho que falar isso tantas vezes? Para que a sua mente, não é para Deus agir não, porque Deus já agiu, mas é para que a sua mente entre nessa nova... Nesse ciclo, nesse pensamento, nessa fé. Porque não vai acontecer na sua vida o que Deus falou, enquanto você não crê. Tudo o que acontece na sua vida é o que um dia você creu. E declarou, e falou, e ficou na certeza. É isso que vai acontecer. Vocês entenderam até aqui, gente? Nós ainda não estamos desfrutando nem 10%. 10%, muito menos. Mas vamos dizer 10%, mas é bem menos que isso, do que Deus já nos deu. Não estamos. Nós não estamos ainda. Eu estou falando a nível Verbo Ceilândia. As outras igrejas é com os pastores lá. Eu estou dizendo meu povo. Ainda não. Mas já começamos a entrar nessa nova etapa em nossa vida. Uma etapa de grandes riquezas se manifestando. De abundância se manifestando, de contratos sendo assinados, de portas abertas, de simplesmente abençoar cada vez mais vidas. Nós entramos nisso. Nós sim vamos ter pessoas aqui, muita gente aqui da igreja, serão patrocinadores de alunos do Rema. Eu estou dizendo, por quê? Porque fomos abençoados para abençoar. Fomos abençoados para abençoar. Vai chegar o tempo que você vai chegar. Então, e aí? Tu vai fazer o Rema? Eu já fiz. Não, porque eu estou procurando uma pessoa para abençoar com o Rema, uns 2 anos. Eu já estou abençoando 3. Procura outro, que eu já peguei 3 já aqui. Vocês estão entendendo isso? Aquela concorrência maravilhosa para quem abençoa quanto mais pessoas. Rapaz, é bom demais. É nesse nível que vai ser. É assim que vai ser. Amém, queridos?
Vocês receberam essa palavra como é verdade palavra de Deus? Foi isso que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Simplesmente, meu irmão, sempre reconheça Deus como a sua fonte. Amém?